Atos dos Apóstolos, a gente está dando sequência à exposição sequencial. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Atos 9, versículo 20. No culto passado nós vimos uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Eu confesso aos irmãos, quando eu bato o olho aqui no versículo 18, meus olhos se enchem de lágrimas. Como é lindo o batismo de alguém. Como é lindo, irmãos. É o batismo do apóstolo Paulo. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Coloco-me, meu Deus, à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos para a compreensão da Tua santa e poderosa palavra. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Nós vimos nos cultos anteriores a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Estava próximo a Damasco, foi quando o Senhor apareceu. Paulo não teve uma visão, mas o Senhor apareceu a Paulo. A Saulo. E ali houve a conversão deste homem. Este homem que estava indo a Damasco. Damasco não era uma cidade, né, da Judéia, era uma cidade gentílica, né? E ele estava indo porque ali havia uma grande concentração de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Eu quero lembrar e relembrar os irmãos que o início da igreja ela começou principalmente, né, com judeus que se converteram ao cristianismo. E indo com o propósito de quê? De prender, né, e até mesmo matar cristãos. Levá-los amarrados, presos a Jerusalém ou matá-los. O propósito de Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor, um perseguidor do cristianismo, ou seja, nem o nome cristianismo não existia, mas aqueles que seguiam a seita do Nazareno, ou, né, como aqui Lucas relata também, a seita, né, chamada o caminho, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quase chegando em Damasco, Jesus aparece para Saulo, né? Aparece para Saulo, e há uma conversão deste homem. Esse homem se converte, e ele é levado até Damasco. Em Damasco, ali, um homem, um discípulo, né, do Senhor, chamado Ananias, tem uma visão do Senhor falando que ele deveria ir aonde estava esse Saulo, perseguidor da igreja. E esse homem, Saulo, ele era um irmão agora, alguém que havia se convertido. Ananias obedece, ele vai à casa de Judas, né, é especificado, na rua direita, e ele impõe as mãos sobre o Saulo. Né, a imposição de mãos tem referência à autoridade. A partir daquele momento, aquele homem, ele tem autoridade para pregar o evangelho, um apóstolo, sim, porque Jesus apareceu a ele na estrada, né, no caminho a Damasco.
Ele também é curado, né, que caem coisas semelhantes a escamas dos olhos dele. Né? Ali nós podemos ver que, primeiro, uma das coisas que eu entendo é que o homem, depois da conversão, que ele se converteu, não foi ali na casa, foi antes, foi no caminho. Então, o homem passa a ser totalmente dependente do Senhor. E também, algo muito importante, né, que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele conhecia, todo aquele ensinamento judaico, aí ele está vivendo em uma cegueira. E agora ele passa a enxergar e agora a pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Amém? Então esse homem, né, aqui no versículo 18, né, imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então aqui é Saulo sendo batizado, e aqui eu lembro o foco desse batismo, porque não tem como a gente falar que esse batismo foi de imersão, mas aqui sugere, nos mostra que foi um batismo de aspersão, emoção, né? Mas, independente do tipo de batismo, o que importa é ter água e não a quantidade de água, para a glória do Senhor. Amém? Ele foi batizado. E aqui mostra, e logo depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E essa permanência ali em Damasco não foi somente de alguns dias, mas sim de 2 a 3 anos ele se manteve em Damasco. 2 a 3 anos. E como estratégia desde o princípio, desde o começo, né, uma estratégia, né, dele era o quê? Ele era, entendam, um fariseu. Ok? Ele era um fariseu. Conhecedor muito da lei do Senhor. Conhecedor do hebraico, um fariseu, o hebraico era só falado entre os fariseus porque era para a leitura das escrituras que era em hebraico. Conhecedor, era fariseu. E ele que fazia, ele ia às sinagogas. E era bem aceito nas sinagogas por ser um fariseu, lembrando que ele era, não é que ele é, ele era como um rabino. Ele era um rabino. E era dada a palavra para ele. E ele agora pregava o quê? Cristo e esse crucificado. Uma estratégia que Paulo, ou melhor, Saulo, né, passou a usar, nós vamos ver aqui, 20, né, e logo pregava, aonde? Nas sinagogas. Ele não estava pregando em praças, né, mas nas sinagogas, aonde havia ajuntamento de judeus. E ele tinha acesso ali, né, e autoridade para pregar, por ser um fariseu, um rabino. Mas ele não pregava, né, o que a lei ou o ensino do Antigo Testamento, mas ele estava pregando a Jesus, afirmando a este ser o Filho de Deus. Essa estratégia ele começou a usar ali, e todos os lugares da missão, né, nas viagens missionárias, Saulo sempre buscava identificar onde havia uma sinagoga. Uma boa parte, tá? Não todas. Porque, por exemplo, em Atenas, não foi uma sinagoga. Mas uma boa parte, essa era a estratégia. E essa foi uma estratégia também usada por Jesus Cristo. Jesus ele começou a pregar onde? Nas sinagogas. Primeiro texto, né, dizendo que ele era o cumprimento da profecia de Isaías, foi numa sinagoga. Ali eles quiseram matar a ele, matar a Jesus. Porque onde havia um ajuntamento. 21. Ora, todos os que ouviam estavam como atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio, né, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então,
Saulo chegava, pregava Jesus nas sinagogas, nas reuniões onde haviam judeus e até mesmo, lugares onde haviam convertidos ao cristianismo. Mais ainda, o início da igreja, formado por judeus, eles ainda participavam de reuniões dos judeus. Mas essa é a estratégia. E o que esses homens chegavam e viam em Saulo? Espera aí, esse não é aquele que estava perseguindo lá em Jerusalém? Esse não foi aquele que recebeu cartas para vir aqui em Damasco e também perseguir aqueles que invocam, aqueles que anunciam o nome do Senhor Jesus Cristo? Agora ele está anunciando o nome de Jesus. Não é esse? Por isso eles estavam como? Atônitos, perplexos, não entendiam. E aqui mostra uma coisa, meus queridos amados irmãos, muito importante. Aquele que se converteu verdadeiramente tem visivelmente uma mudança de vida. É visto pelos outros. É testemunhado pelos outros. Não existe alguém que se converteu verdadeiramente e continua com os antigos hábitos pecaminosos. É uma mudança radical, irmãos. Por isso que o nome é conversão. Há uma regeneração. Primeiramente, existe uma regeneração, e a regeneração desse coração. Um coração que era um coração de pedra, passa a ser um coração de carne, um coração mudado, consequentemente uma conversão. O que é uma conversão, irmãos? Que ilustração nós podemos dizer sobre uma conversão? Conversão é mudança de caminho. É você estar em direção, você pega aqui a Tigocém, a Rota 1, nessa direção vai para onde? Nessa direção vai para onde? Nagoya. Não é? Okazaki, e assim vai, Nagoya. Agora você vai converter esse caminho, você vai virar porque você quer ir para Hamamatsu. O carro vai estar totalmente apontado para a direção de oposta. Não tem esse negócio de estar meia boca. Não tem esse negócio de um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não tem esse negócio, sabe? Aqui tudo bem, aqui no meio dos irmãos, a paz do Senhor. Lá fora, o bicho pega. É totalmente diferente. Não. É visível, como nós estamos vendo aqui. Foi e é visível. Sabe? A mudança, a transformação de alguém. De alguém. Eu estou falando de alguém verdadeiramente convertido, verdadeiramente regenerado, alcançado pela graça de Deus. Alguém que foi convertido e não está convencido. Porque uma pessoa convencida, uma hora está, outra hora não está. E aí a questão é, se sente muito bem vivendo pecaminosamente. Porque alguém regenerado, sim, nós pecamos, mas a gente não se sente bem. Ou melhor, a pessoa que se converteu ao Senhor, ela não peca mais em paz. Ela não se sente mais bem com aquilo. Existe um incômodo. E isso é visível pelos outros. É o nosso testemunho. Porque esse homem verdadeiramente se converteu. Ele chegou a Damasco, uma cidade assíria, para perseguir pessoas que invocavam o nome do Senhor. Agora não. Agora ele está pregando o nome do Senhor. E as pessoas ali nas sinagogas viam isso em Saulo. O que nós lemos, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus? Para que aqui veio precisamente com o fim de levá-los amarrados aos principais sacerdotes. Não era esse que estava perseguindo aqueles que invocavam o nome de Jesus, agora ele está invocando o nome de Jesus.
Como é maravilhoso o poder de Deus. Como é maravilhoso o operar do Espírito Santo na vida das pessoas. Paulo, ou Saulo, ele não somente foi molhado, né? Não foi jogado só água sobre ele, mas ele verdadeiramente se converteu. E a nossa vida, ela tem que ser vista pelos demais, pelas pessoas que estão em volta. Nossa, como essa pessoa mudou. Como essa pessoa está transformada. Como pode? Eu imaginava qualquer um, menos esse. Porque qualquer um, passado de Saulo, gente. Um homem que perseguia, né? Nós começamos a ver no versículo 1, né, do capítulo 9, ele respirava sangue, ódio contra o cristianismo. E agora ele se rendeu, ele ama. Eu imaginava qualquer um, menos esse. Ou até mesmo, né? Espera aí, vamos esperar, né? Logo, logo vai pisar na bola. E aí vai passando dias, vai passando meses, vai passando anos. Eu só estou esperando. Vai passar 10, eu só estou esperando. Sim, pode pegar uma cadeira e espere. Porque alguém que foi alcançado pela graça de Deus, alguém que foi eleito antes da fundação do mundo, ele não sai do caminho, irmãos. Não existe um crente desviado. É um crente, ou melhor, não usar a palavra crente, porque até o diabo é crente, não é verdade? Porque os demônios creem e estremecem. Mas um verdadeiro crente, regenerado, transformado, ele não sai do caminho. Ele pode até, né, pensar que sai. Né? Não, ele não sai, gente. Ele não sai. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. A minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, que eu tenha o privilégio de vê-los convertidos conforme a promessa do Senhor. Amém? Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, um povo eleito pelo Senhor, não pelas suas qualidades, porque qualidades ninguém tem, mas um povo que Deus escolheu, gente que Deus escolheu, não vendo os atributos dessas pessoas, porque se fosse depender dos atributos de Saulo, não estaria ali, mas não. A graça de Deus o alcançou, ele foi escolhido em determinado tempo da vida dele, foi alcançado pela graça de Deus, e aqui nos mostra, não somente a nós, mas os que estavam presentes, uma verdadeira conversão. Um homem transformado, uma vida totalmente diferente, impactado, atropelado pela graça de Deus. Amém? Nós temos mais, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aqui nos mostra também que esse processo de santificação e também, irmãos, o conhecimento do Senhor, não é da noite para o dia, mas mais e mais ele ia se fortalecendo, mais e mais ele ia conhecendo e entendendo a teologia. Mais e mais, estou falando a teologia a respeito do Cristo, para assim anunciar Cristo. Cada vez mais o sermão de Paulo, a palavra ao qual ele trazia para a igreja, a sinagoga, era mais forte, era mais sólida, era mais enraizada. Assim é a vida de um crente. Né? Se pegar algum tempo atrás, irmãos aqui, ó, que estão aqui presentes, viram a primeira pregação minha, lembram, irmãos? Foram 5 minutos, 5 minutos eternos para mim. Né? Acho que vocês lembram. Né? 5 minutos, e qual foi? Né, sobre Abraão. 5 minutos, aí o irmão falou assim, agora lembrei. 5 minutos, irmãos. Né? E eu olho, né? Nossa,
né, o quanto faltava. E no decorrer da história, né, da vida, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai conhecendo, a gente vai conhecendo. Isso até quando, pastor? Irmãos, até o dia da gente se encontrar com o Senhor, para a glória de Deus. Até o dia. Porque amanhã, né, eu tenho que conhecer mais do Senhor. Nós devemos conhecer mais e mais do Senhor, mais e mais. Cada vez mais se fortalecendo, né? Mais e mais se fortalecia. Mais e mais, irmãos, vocês têm que se fortalecer, né, com relação à palavra de Deus, o conhecimento a respeito das verdades de Deus. Né? E as pessoas que estarão ao seu redor, elas estarão que confusas. Meu Deus, não entendo. Como pode essa pessoa? Né? Demonstrando a Jesus é o Cristo. 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Isso é o grande problema. Irmãos, contra fatos não há argumento. Contra a palavra de Deus não existe argumento. E esses argumentos, eles não, vamos dizer assim, essa argumentação contra a palavra de Deus, ela cai por terra. E quando não existem mais argumentos, partem para a força. Partem para, vamos dizer assim, se a gente não pode parar a palavra de Deus, vamos parar esse pregador. Vamos tirar a vida deste homem. Nós vimos há pouco tempo, irmãos, algo semelhante. Alguém que chamava, né, as pessoas, não vou falar nomes, né, justamente porque vai estar lá em Facebook, para não cair. Mas, né, debatia com pessoas na América. Não tinha como, a única maneira, não tinha como argumentar contra as questões que ele trazia. E o que eles fizeram? Aqui, ó. Quando a pessoa não tem argumento, ela vai buscar alguma forma, né, de sabe, manipular, de enganar, de mentir sobre esse crente, sobre essa pessoa. Vai tentar matá-la de alguma maneira. Entendam, né? Esse matar. Tanto fisicamente como nós vimos, mas também de outras formas também. Então, e é assim o Evangelho. A perseguição. E aqui a perseguição começa dentro. Dentro. Criando pessoas, né, que não querem saber. Não há mais argumentação. Então vamos parar essa pessoa. Nós vamos planejar algo para prender essa pessoa, para envergonhar essa pessoa, e assim por diante. E é o que está acontecendo aqui. 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, ali em Damasco, Saulo ficou um determinado período. E foi um período longo ao qual ele levantou, né, preparou discípulos do Senhor ali. Pessoas que estavam seguindo. Então, não é da noite para o dia. E sabendo que estavam preparando contra ele, né, os planos de matar a Paulo, né, ou a Saulo, né, que os judeus estavam deliberando contra si, tirar-lhe a vida. O plano dos judeus ali era tirar a vida de Saulo, né, guardando até mesmo a porta da cidade. Né? Então os discípulos, aqueles que estavam, né, reunindo com Saulo, né, fizeram um plano de livrar-o dali. Tomaram de noite, colocaram no cesto e desceram ele pela muralha. As portas da cidade estavam fechadas, guardadas por esses judeus. Então o que eles fizeram? Desceram Saulo pelo cesto, para que ele fugisse dali, para que ele fugisse. Amém? Não é covardia muitas vezes fugir, irmãos. Não é covardia. Muitas vezes é estratégia, para que o Evangelho continue sendo pregado. E ele vai para onde? 26. Ele retorna a Jerusalém, depois de muito tempo.
E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, quando ele chega a Jerusalém, a primeira estratégia do crente é: eu tenho que congregar, eu vou ver os meus irmãos. Ele busca os discípulos, né? Ele busca a igreja que estava em Jerusalém, mas ele ainda tinha fama, ele ainda era visto como aquele que ainda, ou melhor, que um dia perseguira a igreja. Será que a gente vai aceitar este homem aqui no nosso meio? E se de repente ele for um espião? Mas ele está há muito tempo convertido. Ele tem pregado o evangelho lá em Samaria, né, nas sinagogas, aos judeus. Muitos judeus até se converteram. Mas isso pode ser um plano, né? Então eles ficaram ressabiados. Eles ficaram, né, com o pé atrás. Mas, para a glória de Deus, irmãos, Deus sempre tem as suas ferramentas. Deus sempre tem aqueles, né, que estarão lutando pela causa do Evangelho. E aí Deus tem e levanta um homem conhecido chamado Barnabé, filho da consolação, que significa, né, o nome Barnabé. Né? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como lhe vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus Cristo. Então Barnabé pega, né, Deus prepara este homem, já era, né, como uma liderança da igreja, alguém conhecido na igreja, né, pega esse homem, leva Saulo aos apóstolos, e aqui mostra novamente, Lucas aponta novamente, né, o porquê Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele é apóstolo, né, porque Jesus, né, ali ó, e lhe contou, parte B no versículo 7, e lhe contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. Como ele viu Cristo no caminho. Porque para que alguém fosse apóstolo, levantado como apóstolo, ele tinha que testemunhar o Senhor ressurreto. Por isso que Paulo fala que ele é fora do tempo, né? O Senhor já tinha sido assunto aos céus, mas o Senhor veio no caminho de Damasco e apareceu para ele. Não foi uma visão, mas ele apareceu. Por isso que ele é um apóstolo, o último dos apóstolos. Não existem apóstolos, a não ser que essa pessoa ela tenha mais de 2000 anos. Você conhece alguém que tem mais de 2000 anos? Eu acho que essas pessoas que se dizem apóstolos são múmias, porque estão há 2000 anos vivos. Então é uma grande mentira, porque essa é a condição para ser um apóstolo, né? Ter visto o Senhor ressurreto. Amém? Mas Barnabé leva ele, fala a respeito do que é que o Senhor tinha, ele tinha visto o Senhor apareceu para Saulo no caminho de Damasco, né? E que ele lhe falara, né? E o que o Senhor falou a Saulo de Tarso, né? E como em Damasco, e aí o resultado, né, ali é a conversão, e como prova de conversão, este homem que perseguia, que era um perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque o motivo da saída dele de Damasco agora é porque estava sendo perseguido. E perseguido por quê? Por pregar o Evangelho, por pregar ousadamente em nome de Jesus Cristo. Pregar ousadamente. Por isso que Ananias, ao impor as mãos sobre Saulo, e em sua oração fala que ele fosse o quê? Cheio do Espírito Santo. Nós devemos sempre buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que a gente ficar rodopiando?
Que diferença vai fazer na vida dos outros alguém ficar rodopiando? Para que a gente comece a falar coisas que ninguém entende? Que diferença há na vida dos outros se alguém fala coisas que ninguém entende? Como, línguas estranhas, assim por diante. Para que, pastor, ser cheio do Espírito Santo? A prova está aqui, mais uma vez. Uma pessoa que se converteu e ousadamente ele ia às sinagogas e pregava o Evangelho, a ponto de ser perseguido, de morte, gente. Ousadamente ele pregava. O Espírito Santo, o encher-se do Espírito Santo é para que a gente venha pregar ousadamente, para que a gente fale a respeito do Senhor. Queridos e amados irmãos, em suas orações, peça para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Peçam para que seus irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Peçam para que o pastor seja cheio do Espírito Santo. Para quê? Para pregar ousadamente o Evangelho. Pregar através das nossas vidas. Pregar aonde nós estivermos. É você estar no local de trabalho, pedir ao Senhor, me enche do Espírito Santo, as suas orações. E você está cheio do Espírito Santo, se alimentando da palavra. E aí Deus vai enviar alguém que tem fome. Deus que envia aquele que você vai pregar. Primeiramente você vai pregar dentro do seu lar, vai pregar onde você trabalha, vai pregar onde você, na rua e assim por diante. Mas para isso, ousadia, cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? A gente não vê aqui Paulo, ou melhor, Saulo, sendo cheio do Espírito Santo e caindo no chão. É porque ficou tão cheio que caiu no chão, caindo pelo poder. Não, mas pregando o Evangelho. Dando a sua vida em favor do Evangelho. Amém? Sendo perseguido pelos seus, pelos judeus, pelos irmãos judeus. Olha só. E isso precisa de quê? De ousadia. Ousadia, ou cheios do Espírito Santo, como Pedro, que a primeira vez que foi levado, Pedro e João, ao Sinédrio, e foi falado assim para eles, olha, é o seguinte, a gente está vendo aqui, do lado de vocês, o camarada que era coxo, agora está andando. Agora eu vou falar uma coisa, vocês têm que se calar. E eles se calaram? Não. Por que não se calaram? Porque eram cheios do Espírito Santo. Nós devemos pedir em nossas orações que o Senhor nos encha, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos encha. Amém? Teu carro está na reserva, foi o exemplo que eu dei, O seu carro está na reserva, ligou a luzinha lá. Tem gasolina no tanque? Está na reserva. Tem gasolina no tanque? Tem. Um crente, quando se converte, tem o Espírito Santo? Automaticamente tem gasolina no tanque. O que precisa é o quê? Encher. Aí você usa essa gasolina, vai viver o ano todo, vai abastecer uma vez? Não, pastor. Tem que encher. Tem que encher. Aí está a nossa busca, aí está, o nosso devocional, aí está a nossa ida à igreja no dia de culto, irmãos. A gente tem que encher esse tanque diariamente, transbordar, para que a gente venha testemunhar o Senhor através da nossa vida. Para que as pessoas que nos conhecem venham ficar como perplexas, atônicas. Meu Deus, como esse camarada, como essa mulher mudou. Essa mulher falava mal de todo mundo. Essa pessoa era um fofoqueiro, era uma fofoqueira. Eu fui tentar falar de alguém e ela falou assim, eu não quero quebrar o mandamento do Senhor. Guarda para você. Que é isso? Só porque virou crente? Não. Uma pessoa o quê? Cheia do Espírito Santo, que tem temor ao Senhor. E não quer falar ou dizer o falso testemunho. Não quer quebrar o mandamento de Deus. Vai lutar contra isso. Estão entendendo, irmãos?
Há uma mudança radical, há uma mudança, e essa é visível por todos, para a glória do Senhor. Né? O 28, 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuraram o quê? Tirar-lhes a vida. Então, Saulo, foi aceito ali, e aqui está falando que ele entrava com eles, com os apóstolos, com os discípulos em Jerusalém, então ia, saía, entrando e saindo, e o que faziam? Pregavam como? Ousadamente em nome de Jesus Cristo. E Saulo, ele era um judeu helenista. Vocês lembram o que é um judeu helenista? Os helênicos eram judeus, que falavam grego. Não eram judeus que nasceram em Jerusalém, mas eram judeus que nasceram fora, falando de judeus, nasceram fora, e conheciam, a cultura helenista, a cultura grega. Falavam grego. Os judeus em Jerusalém, eles poderiam falar grego, mas o que eles se comunicavam ali era o aramaico. Paulo era um judeu helenista. Por que ele era helenista, pastor? Porque Paulo não nasceu em Jerusalém. Paulo nasceu aonde? Em Tarso. Em Tarso. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso. Ele era um judeu. Então ele era prosélito? Não, ele era judeu, porque era filho de judeu. Entendam isso. Ele era judeu. E aí ele fala que era um puro sangue judeu. Mas eu quero dizer, ele é helenista. Porque ele não nasceu em Jerusalém. É um dos judeus, pais que saíram de Jerusalém na dispersão. E ele tratava, ou ele era argumentado e argumentava contra judeus helenistas, que falavam grego também. Paulo era um homem versado, era um homem poliglota. Grego, possivelmente latim, língua dos romanos. Aramaico, sim, com certeza. E hebraico, porque ele era um fariseu e conhecia as escrituras. Mas o ponto ali dele, era argumentar, era pregar Jesus Cristo, como nós estamos vendo, a judeus helenistas, como ele. Nesse início aqui. Mais uma vez, essas pessoas se levantam contra ele. O versículo 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Gente, vocês perceberam que tanto em Damasco quanto agora, eles não queriam torturar Paulo, eles não queriam pressionar Paulo, mas tirar a vida. Você lembra o que Ananias, o recado de Jesus Cristo que Jesus mandou através de Ananias? Que ele sofreria pelo nome dele. Ele tinha ido para Damasco, até mesmo, ele foi participante de mortes em Jerusalém, de cristãos. Estava aos pés, ali, aos pés não, ele viu, ele segurava as vestes daqueles que estavam apedrejando, Estevão. Ele foi cúmplice da morte de Estevão. E a perseguição contra Paulo é para tirar a vida dele. Tirar a vida dele. E o que acontece? Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então, Saulo, agora, ele é enviado, vendo que ele pregava, e um ponto ao qual ele batia, um alvo, era judeus, que falavam grego, helenistas, e esses judeus não tinham uma argumentação
à palavra de Deus, à verdadeira palavra de Deus, ao Evangelho, e quando não existe mais argumentações, então vão partir para a força bruta. Vamos até mesmo matar, tirar a vida. E quando isso chegou aos ouvidos, o conhecimento dos irmãos, da igreja, dos apóstolos, da igreja em Jerusalém, o que eles fizeram? Pegaram Saulo, levaram ele até Cesareia, cidade marítima, e dali de Cesareia parte para Tarso, vai até um determinado ponto de barco e depois vai andando, ou vai a cavalo, aí não sei como é a viagem. Amém, irmãos? O que nós aprendemos com isso? A primeira coisa, isso eu falei, e devemos aplicar nas nossas vidas. A pessoa que verdadeiramente se converteu, ela dá frutos e frutos de arrependimento. É uma pessoa totalmente transformada. Totalmente transformada. As velhas coisas se passaram, tudo se faz novo. Amém? Amém, irmãos? Há uma atitude, há uma mudança. Existe essa mudança. Por isso nós estamos num processo de santificação. A pessoa que se converteu, ela não peca mais em paz, ela fica incomodada. Ela, muitas vezes, eu não sou digno de estar, assim, ninguém é digno. Mas que bom que você reconhece que você não é digno. Isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. Isso é o Espírito Santo lhe convencendo a se arrepender dos seus pecados. Mas o fruto vai ser o quê? Uma mudança. Isso vai ser visível a todos. A gente não pode observar e ver esse texto aqui como, Paulo num dia ele se converteu, sim, no outro dia, os olhos dele se abriram, ele foi batizado, sim, mas a partir daqui, a Bíblia não mostra exatamente, Paulo ficou um bom tempo ali. Ele cheio do Espírito Santo, ele saiu a pregar o Evangelho. Ele foi se fortalecendo na fé, no conhecimento cada vez mais, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Porém, era visível aos olhos de todos, principalmente, era um homem que perseguia, agora estava sendo perseguido. Alguém que chegava e foi ali contra as coisas de Deus, agora estava pregando a respeito do Senhor. Conversão. É visível e tem que ser visível através da nossa vida. É um fruto. Não é um fruto, não, desculpa, É uma manifestação da nossa conversão. Amém? Visível a todos, para a glória do Senhor. Mas o principal aqui, ele ia se fortalecendo. Meus queridos e amados irmãos, nós devemos nos fortalecer dia após dia. Nós não podemos, no domingo, amém, glória a Deus, depois da bênção apostólica, pegar a nossa querida Bíblia e deixar lá em cima do armário, em cima da estante e deixar ela esquecida, até o próximo domingo. Ou até no dia que a gente for fazer o estudo, quinta-feira. Opa! Não. Dia após dia. Devemos cultuar ao Senhor nas nossas casas. Devemos ler a palavra de Deus, meditar nela dia e noite. Dia e noite. É o sustento da nossa alma. É o sustento da nossa vida. É a nossa comunhão com o Senhor. Fortalecer dia após dia. Exige de nós. Irmãos, exige de nós, em nossa vida, nós colocarmos um tempo específico para o Senhor, na nossa rotina. Sim. Se é preciso você acordar 2 horas, 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, faça. Para você fazer o seu devocional, você ler a Bíblia, você estudar, faça. Porque o conhecimento da palavra de Deus não é por osmose. Conhecimento não é por osmose. Você sabe o que é osmose? Não. É uma lei física. Osmose é o seguinte, é um movimento de osmose. Isso aqui está parado. Aí isso vem aqui, está parado. Não faz nada para ficar parado. Aí eu venho aqui, Esse aqui movimentou porque esse bateu. Osmose. Não é por osmose. Me dá conhecimento, Senhor. Me dá conhecimento, Senhor. Eu quero. Vai, pode mandar. Estou pronto.
Aleluia, pronto. E Deus está falando lá. Vai ler a minha palavra, meu filho. Vai estudar a minha palavra, meu filho. Vai estudar mais, meu filho. Está estudando? Né? É igual, não, eu conheço aqui. Vai estudar, meu filho. Vai melhorar essa teologia, meu filho. Vai conhecer mais. Vai se aprofundar mais. Né? Aqui está falando, ele se fortalecia de dia em dia, sabe? A pregação dele, o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, ele ficava cada vez mais enraizado. Quando eu falo enraizado, eu lembro, né, escrevendo, né, que é, sabe, estarmos enraizados, alicerçados em Cristo Jesus. Vai exigir de nós. Como eu falei, se você, né, acorda, não dá para fazer depois, acorde mais cedo. Como, pastor? Acorde mais cedo. Exige sacrifício. Por quê? Pensa bem. Pensa bem. Não sei quanto você ganha, mas a partir de segunda-feira, aí chega o teu chefe bater nas suas costas e vai falar assim, é o seguinte, eu quero que você entre aqui 2 horas mais cedo. 2 horas mais cedo. Mas não vou somente, né, você vai ganhar esse zangueô, não. A tua hora, que é de 1.000, eu vou subir para 2.000. Qual é a tua resposta para o teu chefe? Hã? Qual é a nossa resposta? Ó, não é só o zangueô, não. Toda a sua hora, né? Se você ganhar 1.000, vai ganhar 2.000. Você vai dobrar. Mas a condição é você acordar e entrar 2 horas mais cedo na fábrica. Você vai falar para o chefe, sabe o quê? Demorou. Agora, para as coisas de Deus, as coisas solenes, a gente é tão relaxado, não é verdade? É igual, por exemplo, né? Para um pastor, até mesmo na história da igreja, um pastor, ele tem que ter teologia. Nós pegamos a igreja, a história dela, todos os pastores ali são teólogos. Esse negócio distorce com o pentecostalismo. Se muda com o pentecostalismo, gente. E aí, por isso que existem tantos pentecostais. Porque não esperava alguém se preparar. Ou está se preparando. Ou está fazendo sabe? Para ter um conhecimento. Para ter um conhecimento sólido. Por quê? Porque o que vai ser apresentado, o que vai ser ensinado, são coisas a respeito do quê? Da vida eterna. Amém, irmãos? Agora eu te pergunto uma coisa. Você me conhece, não me conhece? Você me conhece? Me conhece? Robson. E é o seguinte, a partir de hoje, né, eu abri um consultório. E eu sou um tremendo cirurgião plástico. Eu sou um cirurgião plástico. Eu sou um médico. Eu sou um médico. O senhor conheceu aonde essa medicina, pastor? Como o senhor tem diploma, pastor? Ô, Robson? Não. YouTube. Eu peguei uns livros de medicina emprestado e estudei. Dona Marcela, você permite eu fazer a cirurgia plástica na senhora? Irmã, você permite eu fazer uma cirurgia ou te medicar alguma coisa? Qual é a tua resposta? Por quê? Por quê? O senhor nem médico é. Qual é a prova que você é um médico? Não é ter um diploma? Agora eu pergunto aos queridos irmãos, e as coisas solenes, as coisas eternas, as coisas de Deus? A gente tem que aceitar de qualquer maneira? Está entendendo? Não que é necessário, não, mas tem que ter esse conhecimento. São coisas importantes, são muito importantes que medicina. São muito mais importantes do que economia. Está entendendo?
exigir tempo, vai exigir sacrifício das nossas vidas, do conhecimento das coisas de Deus. A gente não pode tratar de qualquer maneira, a gente não pode tratar de qualquer coisa, de qualquer jeito. Crescer, aprender, cada vez mais se fortalecendo. Amém? E nisso haverá o que? Perseguição, como esse homem perseguido. Foi perseguido lá em Damasco, quiseram matar ele, em Jerusalém, né? Os judeus helênicos, eles querem matar. Mas aí é o outro ponto que eu quero fazer aos irmãos. O que a igreja fez com ele? O que os discípulos fizeram com ele? Tanto lá em Damasco, a igreja cristã em Damasco, ali, iniciada. Né? E também aqui em Jerusalém. O que eles fizeram? Primeiramente, e o ajudar a comunhão. Se alguém tem algo, acerte-se. O evangelho são. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou isso, ou mais aquilo que você. Não. Vai ao teu irmão. Vai ao teu irmão. Perdão. Comunhão. Os unidos, né? De comunhão. Comunhão com o Senhor. Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajudarmos uns aos outros. É delicado.